A má gestão das contas públicas é apontada por especialistas como o principal motivo da queda do PIB no Brasil. E uma das maiores preocupações é o Estado disputar espaço com a iniciativa privada. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Educascope TV. E eu converso agora com Paulo Dutra, coordenador do curso de Economia da FAAP. Que relação predatória é essa entre Estado e indústria? Bom, nós temos um ciclo econômico, tá? As famílias produzem, tá? Alocam seus recursos para as empresas compram os produtos e vendem. E aí nós temos o governo arrecada. A grande dificuldade que nós vemos hoje é que o governo tem uma voracidade muito grande para arrecadar e, mesmo com toda essa voracidade, ele não consegue fornecer ou ter suas contas ajustadas. Como nós, governo, não temos as nossas contas ajustadas, o que acontece? Nós temos que pegar mais empréstimos. E isso tem sido algo recorrente nessa última gestão econômica que nós estamos vivendo hoje. Para o ano de 2015, tá, nós não esperamos mais um superávit primário nas contas públicas. Por quê? Nós não temos, de forma recorrente, receitas capazes de cobrir as despesas. Tá? Como essas receitas não são capazes de cobrir as despesas, nós lançamos mão. Além de tomar mais empréstimos do público, ou seja, nós pagamos mais juros, nos endividamos mais, tá? E temos que rolar a nossa dívida, o que o governo tem feito? Criado alternativas. Alternativas como o pagamento de dividendos das empresas estatais para o governo, para encher o cofre. Tá? O que mais que nós temos a respeito disso? Privatizações. Quando nós realizamos as privatizações, nós colocamos o dinheiro para dentro, tá? Nas contas públicas. Só que esses fatos ocorrem uma vez só e acabam. O que nós precisamos construir é uma estrutura de receita que nos permita fazer uma gestão do orçamento público de forma eficiente. Então, hoje, como nós não temos essa gestão eficiente, temos vários entraves. Por quê? À medida que nós aumentamos o nosso déficit, tá, significa que o governo vai pagar um valor mais alto para rolar sua dívida. Isso são os juros. Tá? Quando o governo entra colocando juros mais altos, as empresas também, para captar recursos, têm que pagar um prêmio mais alto para os investidores comprarem seus papéis. Isso serve tanto para a Bolsa, quando eu lanço ações em Bolsa, quando eu lanço dívidas das empresas, tá? Como as debêntures. Por que o governo está competindo atualmente com as empresas aqui no Brasil? Porque ele está gastando mais. Tá? Se as empresas têm a possibilidade de lançar debêntures, então lançar dívida no mercado, e o governo, por outro lado, ele também tem essa possibilidade, eu vou comprar, se eu tiver o mesmo prêmio, ou o pagamento do mesmo juros, tanto pelo governo quanto pelas empresas privadas, eu comprarei títulos do governo. Por quê? Porque o título do governo tem uma garantia maior e é mais líquido. Então, as empresas têm necessariamente que colocar um prêmio maior, então uma taxa de juros maior, e tentar dar uma liquidez maior para sua dívida. E isso é praticamente impossível. Gostaria da sua opinião sobre recentes manobras fiscais do governo, até para honrar com compromissos aí de benefícios à população. O que o governo tem feito? No mês de agosto, tá, houve o pagamento do benefício Bolsa Família com recursos da Caixa, algo que é proibido. Os recursos para o pagamento da Bolsa Família, eles necessariamente têm que partir do Tesouro Nacional, tá? E não de um banco. Então, isso é proibido. Tanto que
algumas entidades entraram pedindo que o Ministério Público averiguasse o que realmente aconteceu. Tá? Isso foi amplamente noticiado pela imprensa e isso pode gerar até mesmo a quebra da instituição financeira. Tá? Então, é algo que não pode ocorrer. Tá? Petrobras também é um exemplo. Isso, não só a Petrobras, as empresas estatais. Então, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES pagam dividendos para o Tesouro Nacional. Tá? O que são esses dividendos? É a distribuição de lucros. Tá? Então, ao invés dessas empresas aplicarem esse lucro no desenvolvimento delas mesmas, elas transferem esses recursos para o Tesouro Nacional gerar caixa e tentar equilibrar suas contas. Então, voltando, não é algo que eu possa ter de forma perene. Tá? São recursos que acontecem uma vez e não acontecem mais. A grande observação que eu faço a respeito disso é o seguinte: nós aqui no Brasil, e nenhum dos candidatos à eleição discutiu isso, então provavelmente nós não resolveremos isso para os próximos 4 anos, é qual o tamanho do Estado que nós queremos. Tá? Se nós não sabemos o tamanho do Estado que nós queremos, nós não sabemos, consequentemente, quanto custa. Se nós não sabemos quanto custa, nós não temos condição de definir quem é que vai pagar a conta disso. Tá? Então, é algo que devemos começar a discutir. Qual é esse pacto social que nós temos? Nas eleições nós pedimos uma qualidade de segurança pública maior. Isso custa. Pedimos mais saúde, hospitais, ambulatórios, mais veículos, ambulâncias. Tudo isso custa. Saneamento básico, custa. Educação pública, transporte público. Quem que paga essa conta? Tá? Se nós não temos a dimensão disso. Tá? E, além disso, no Brasil hoje, tá, nós temos uma inversão no pagamento de valores. Nós temos quem ganha menos, paga mais, proporcionalmente à sua renda. Por exemplo, um maço de cigarro. De 80% a 90% do preço do maço de cigarro é de imposto. Então, se eu tenho um maço de cigarro que custa R$ 6,50, aproximadamente R$ 6,85 de imposto. Tá? Esse valor de imposto é pago tanto por quem ganha um salário mínimo, quanto por quem ganha R$ 100 mil por mês. Então, proporcionalmente, esse imposto é muito maior para quem ganha salário mínimo, que é o imposto sobre o consumo. O nosso imposto sobre a renda, tá, é relativamente baixo. Então, hoje nós vivemos aqui, e talvez seja até por isso que o governo tem intensificado a fiscalização nos aeroportos, o melhor dos mundos, porque nós pagamos imposto de renda aqui no Brasil, que é menor do que o imposto de renda nos Estados Unidos, e vamos consumir nos Estados Unidos, cujo imposto sobre o consumo é menor do que o daqui. Diante desses últimos anos de gestão pública criticada pelo senhor, qual pode ser a consequência para o crescimento de 2015 ou nos anos seguintes? Retomando então, como o governo concorre com as empresas nessa questão do financiamento, tá? Quando a taxa de juros que o governo paga para se refinanciar fica muito elevada, nós temos a impossibilidade das empresas lançarem títulos da sua dívida ou lançarem ações para captar esses recursos no mercado. Tá? Se eles têm dificuldade para captar esses recursos no mercado, seja para investimento, seja para fazer o seu fluxo de caixa, nós teremos um percentual de investimento em relação ao PIB cada vez menor, cada vez mais apertado, que é o que acontece hoje. Hoje nós temos uma proporção investimento-PIB na ordem de 16%. Isso praticamente já nos adianta que o crescimento do Brasil em 2015 será algo próximo a zero. Por quê? Esses 16% eles serão simplesmente para repor o capital que eu utilizei esse ano.
Para que nós tivéssemos uma taxa de crescimento sustentável em torno de 4% ao ano, nós teríamos que ter uma relação investimento-PIB na ordem de 22% a 25%. E nós não temos nenhuma estrutura tributária, tá? E temos aí essa concorrência do governo justamente porque nós não temos a dimensão da dívida ou a dimensão do custo que nós temos de todos os benefícios de toda a máquina pública que nós constituímos nesse pacto social, então que nós devemos pagar. Como nós não temos essa dimensão, ficamos sempre correndo atrás. Então, o governo deveria, e nós como sociedade, deveríamos definir realmente qual o país que nós queremos. E a partir disso, ter os recursos suficientes para financiar. Tá? Ficar bem claro quem vai pagar a conta do quê. Tá? E isso daria a possibilidade de um horizonte maior para as empresas realizarem investimentos. Porque é algo perene, não é algo que vai mudar todo ano. Tá? Não teria medidas como refinanciamento de dívida, não teria que tomar dinheiro emprestado do mercado pagando taxa de juros mais alta. Como é que países como Alemanha, Estados Unidos, Espanha conseguem ajustar e pagar taxas de juros mais baixas? Tá? Porque tem melhor definido esse pacto social, qual o tamanho do Estado e quem vai financiar. Professor Paulo Dutra, muito obrigada pela sua participação aqui na Educascope TV. Muito obrigado, eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Educascope TV.